Dá pra pegar tudo? Tá. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, só que dessa vez para falar com vocês sobre um assunto aí, uma parte gramatical que pega no pé de bastante gente, que são os verbos, ok? Hoje nós vamos falar sobre os verbos. Qual que é a principal dificuldade dele? Por que eu falo que ele pega no pé, né? Ele tem uma definição até que simples, ok? E a gente até já memorizou de tantas vezes que nós ouvimos falar sobre ele durante o nosso estudo, porque é uma classe gramatical em que nos persegue, né? Que nos persegue durante todo o nosso estudo gramatical, em qualquer ano, em qualquer série, inclusive no vestibular, ok? O que acontece com ele? Ele tem, como já disse, uma classificação bem tranquila, só que ele é muito extenso, ok? Ele é a classe gramatical mais extensa em palavras da língua portuguesa e creio eu que de qualquer língua, porque nós precisamos, né, de mais flexões do que em outras classes gramaticais e flexões diferentes de outras classes gramaticais. Quando nós falamos de verbos, nós falamos das ações, nós falamos dos estados das coisas, de ocorrências, de uma movimentação. Ele nos dá essa ideia aí de movimento, de executar alguma coisa, ok? Então, o verbo tem a semântica dentro da oração da movimentação, da ação em si, tanto que sem ele não existe oração, ele é a definição, ele é o motivo para uma oração existir. Assim como nós classificamos, não é? Então, para ter uma oração, nós precisamos ter minimamente um verbo. Sendo assim, qual a sua classificação? Nós temos que, e essa é a classificação mais tradicional de todas, né? O verbo é uma palavra variável, isso significa que tem flexões, ok? Que designa uma ação ou um estado ou fenômenos da natureza, certo? Isso vai indicar que ele está relacionado com pessoas, no sentido de ações e estados, e com a natureza em si. Então, não tendo um agente humano, mas sim ações que ocorrem da natureza, certo? Qual é a sua variedade? Quais são as suas flexões? Nós temos, diferente de outras classes gramaticais, as flexões de número, que são singular e plural, pessoa, que são primeira, segunda e terceira pessoa, tempo, que são presente, passado, futuro, ou presente, pretérito e futuro, falando em gramática, o modo, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tendo no indicativo o modo das certezas, né? No subjuntivo, o modo das dúvidas, dos conselhos, das possibilidades, e o imperativo, o modo da ordem, do conselho também, dos avisos, né, de atenção. Depois temos o aspecto, ele é pouco falado aí, como flexão, mas ele está presente a todo momento em quanto tempo, não? Quando a gente fala da duração de um tempo, a duração desse processo, né, verbal, que significa o estado concluído, que é o perfeito, o imperfeito, que é aquele que foi interrompido ou que indica uma rotina em algum passado, e o mais que perfeito, que é aquele que aconteceu anterior aos outros passados, que é um aspecto pouco utilizado hoje na nossa língua, falada principalmente, né? Ele virou um aspecto aí do pretérito que permaneceu na literatura e é muitas vezes utilizado somente na literatura. É pouco usual para nossa fala, é pouco produtivo na nossa fala, ok? Ele caiu em desuso. E mais para frente, então, nós vamos falar um pouquinho especificamente dele. Além disso, nós temos também, né, as vozes do verbo, que significam, né, as diferentes posições dentro da oração para esse verbo, dando um diferente enfoque, né, uma diferente focalização ou ênfase para o que eu quero falar, né? Sendo assim, nós vamos ter a voz ativa, passiva e reflexiva.
Elas são, né, não são muitas vezes consideradas como flexões, mas são uma variedade do verbo, né? São um a mais que o verbo tem. Quando eu quero, por exemplo, dar a ênfase, né, no sujeito, naquele que fala, naquele que faz, que cumpre a ação, eu tenho a voz ativa, que é a voz regular, linear da língua portuguesa. Quando eu quero dar a ênfase, né, para a ação em si ou para o objeto dentro da minha oração, eu passo então para a voz passiva. E quando eu tenho um sujeito que comete, que faz a ação e recebe ao mesmo tempo, eu tenho a voz reflexiva. Calma lá, não desesperem, tá? Mais pra frente a gente vai ter uma aula só para as vozes do verbo, tudo bem? Mas para que vocês saibam então que ela existe, tá? E isso faz parte do estudo verbal também. Exemplificando tudo isso, nós temos aqui, né, uma oração simples, ok? Para compreender essas flexões do verbo. Bom, ele correu para chegar a tempo. Nós vamos analisar o verbo correr, que acontece aqui. Temos também o chegar, mas para exemplificar nós vamos pegar o correr. Em correu, nós temos um verbo que está na terceira pessoa, tá? Do singular. Então, aqui eu já tenho a flexão de pessoa, a flexão de número, ok? Dentro de uma única classificação. No pretérito, então indicando o tempo em que ele está, no pretérito perfeito, porque é uma ação concluída, acabada, totalmente executada, ok? Aí então tendo tempo e aspecto, do modo indicativo, ou seja, do modo que indica certeza, aquilo aconteceu de fato, não? Então nós não temos dúvida dentro dessa ação. Por isso ele está no modo indicativo, na sua forma indicativa. E, né, ressaltando, esta oração inteira está na voz ativa, ok? Porque nós temos a ordem linear da língua portuguesa. Então, o sujeito como agente de uma oração, né, de uma ação, e o verbo posicionado, no caso, dando início ao seu predicado, posterior ao sujeito, ok?